Uma aluna loira gostava de matar aula e se esconder no banheiro. Isso acontecia quase todos os dias na escola estadual Alfeu Duarte. O zelador da escola, um senhor chamado carinhosamente de seu Zé, e que por detrás de uma simpatia escondia um psicopata, notou que a garota passava vários minutos dentro do banheiro. Quando bateu o sinal para os alunos irem embora, seu Zé trancou a porta do banheiro. A aluna ficou presa. Só depois de todos irem embora, o zelador abriu a porta. Obrigada, seu Zé, agradeceu a aluna. Pensei que iria passar a noite aqui. Seu Zé violentou ela 3 vezes ali mesmo no banheiro. Depois a matou. Para que ninguém contasse a ninguém. Para se livrar do corpo e não deixar suspeitas, o zelador picou a loira em pedacinhos. Depois foi jogando de pouco em pouco na privada e dando descarga. Após uma intensa investigação, a polícia chegou ao zelador. Após vários interrogatórios, seu Zé revelou o crime. Muitos e muitos anos se passaram desde então. Larissa e Angélica mataram a aula de matemática e foram se esconder no banheiro. Em dado momento, Larissa perguntou: Angélica, você já ouviu falar da aluna e do zelador? Claro, quem nunca ouviu falar, respondeu Angélica. E você sabe que ela vive aqui? Como assim? Se você der descarga 3 vezes, você invoca o espírito da loura. E o que acontece? Perguntou curiosa. Dizem que ela mata a pessoa que deu as descargas, respondeu Larissa. Mas é só uma lenda. Tem coragem de fazer isso? Sem responder, Angélica deu 3 descargas. É só uma lenda idiota, debochou a garota. A água dentro da privada começou a ficar vermelha. A privada foi se enchendo daquela água vermelha e transbordou rapidamente. O sangue tomou conta do piso branco do banheiro. Vamos sair daqui, disse Angélica, assustada. Um braço saiu dentro da privada e agarrou a perna dela. Angélica começou a gritar enquanto era puxada para dentro da privada. Larissa tentou segurá-la, mas Angélica acabou sendo tragada para dentro da privada e nunca mais foi vista. Por mais que a mãe o amasse e o tratasse como um príncipe, Tiago sempre estava a maltratando. Aquele dia, após uma discussão fútil, o rapaz deu um tapa na cara da mãe. No dia seguinte, Tiago amanheceu com a mão seca. Nenhum médico conseguiu diagnosticar o problema. Com sua mão inutilizada, o rapaz entrou em uma profunda depressão. Sua mãe fazia de tudo para animá-lo, mas ele sempre respondia: saia do meu quarto, me deixe sozinho, sua desgraçada. Decidido a não sofrer mais, Tiago saiu de casa durante a noite e foi até o rio da cidade e pulou na correnteza. Morreu afogado. Depois do velório, Tiago foi enterrado. Na manhã seguinte, quando o coveiro chegou ao cemitério, viu o caixão de Tiago por cima da terra. Mesmo achando estranho, o coveiro enterrou o caixão novamente. E no outro dia, lá estava o caixão outra vez em cima da terra. Desconfiado de que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, o coveiro enterrou o caixão. Só que desta vez passou a noite vigiando a sepultura de Tiago. Quando era perto das 3 horas da manhã, o coveiro sentiu o chão tremer e ele ligou a lanterna e iluminou a sepultura. A terra começou a se remexer, então o caixão foi cuspido para fora da sepultura. O coveiro abriu o caixão e logo entendeu o porquê ele não para dentro da sepultura. O coveiro abriu o caixão e logo entendeu o porquê dele não parar dentro da sepultura. Era um corpo seco que estava ali. Há muito tempo, quando era criança, sua avó lhe contou sobre essa criatura.
Todo filho que bate na mãe torna-se um corpo seco. Quando morre, nem a terra o aceita por causa da sua maldade. Sendo um homem que acreditava em crendices, o coveiro levou o corpo seco para uma floresta que ficava do outro lado do rio e deixou-o encostado em uma árvore. Como o corpo seco tem medo de água, ele não poderia atravessar o rio e sair da floresta. Muitos anos se passaram. Um grupo de jovens estava fazendo um passeio por aquela floresta. Maria se perdeu do grupo e ficou andando sozinha. Foi quando então ela deparou com aquela criatura horrorosa. Parecia um homem, mas seu corpo era só pele e osso. Tinha unhas e cabelos grandes. Maria se aproximou para tirar uma foto. E quando ela estava bem pertinho, o corpo seco pulou em cima dela e cravou as unhas em suas costas. Ela gritou alto e seus amigos correram para ajudá-la. Mas quando chegaram, Maria estava morta e o corpo seco já tinha se escondido. Qualquer ricaço pagaria caro por um rim. Sabendo disso, o médico cirurgião contratou 2 enfermeiras e uma prostituta. Alugou um apartamento em um banheiro discreto. A prostituta colocou um anúncio na internet oferecendo seus serviços. Lá dizia bem claro: só atendo em meu apartamento com hora marcada. Luiz Carlos, já não satisfeito com os carinhos da esposa, achou por bem contratar os serviços de uma profissional e, em vez de correr atrás de uma amante, ele entrou na internet e viu o anúncio da prostituta. Marcou uma hora. Ao chegar no apartamento, Luiz Carlos foi recebido por uma linda mulher. "Gosta de vinho?" perguntou ela. "Gosto." A prostituta serviu-lhe uma taça de vinho. Ele bebeu e desmaiou. O médico o arrastou para dentro de um dos quartos, onde havia improvisado uma sala de operação. Ali, retirou um rim de Luiz Carlos. Quando acordou, ele estava deitado na cama de um hospital. Luiz Carlos perguntou para a enfermeira o que tinha acontecido. "Recebemos um chamado e fomos buscá-lo em uma rua deserta. Você estava desmaiado e tinha um corte nas costas." O médico vendeu o rim de Luiz Carlos por R$500 mil a um velho rico que fazia hemodiálise 4 vezes por semana. Ricardo Matos era o dono de uma pequena fábrica de sabão na cidade de Itajubá. Ele trabalhava sozinho, pois era um homem sovina e não gostava de pagar os funcionários. Seu passatempo favorito era encontrar meios de economizar dinheiro e assim ficar mais rico. A matéria-prima para fazer o sabão era gordura animal. Ricardo Matos comprava a gordura de um fazendeiro. Certo dia, o fazendeiro avisou: o preço subiu. Ricardo Matos o xingou e disse que não iria comprar mais gordura dele. Porém, ele não sabia que não poderia ficar sem gordura. Não querendo pagar um preço caro, Ricardo encontrou uma alternativa macabra. Ele se vestiu como um mendigo, colocou uma barba branca postiça e saiu andando pelas ruas do bairro da periferia, levando nas costas um saco de estopa vazio. Quando encontrou uma criança sozinha, sem nenhum amigo ou adulto por perto, Ricardo aproximou-se e perguntou: "Quer uma balinha?" "Sim." Ele deu a bala. Enquanto a criança estava distraída em abrir a bala, Ricardo pegou um porrete e bateu na cabeça do menino. Rapidamente colocou o menino dentro do saco e voltou para sua fábrica. Com a gordura do menino, Ricardo Matos conseguiu fabricar muitos sabões. Em um mês, houve 15 desaparecimentos de criança. A polícia não tinha nenhuma pista e ninguém desconfiava daquele velho e
inofensivo mendigo andando com seu saco nas costas. E o pior que muitos pais compraram um sabão de Ricardo, sem saber que fora feito com a gordura do filho desaparecido. Muitas garotas de programa trabalhavam à noite naquele posto de gasolina. Uma dessas garotas era a Keila. Ela tinha 19 anos e era uma das garotas mais bonitas do posto. Para se diferenciar das outras garotas e chamar a atenção, ela só se vestia de branco, por isso tinha o apelido entre os caminhoneiros de a mulher de branco. Quando viu Keila, o caminhoneiro se interessou. Ele a chamou e combinou o preço para ficarem juntos. Keila entrou em seu caminhão e o caminhoneiro lhe pediu para logo ela fazer o seu trabalho. Ao ver o tamanho do seu órgão, Keila começou a rir. Não pelo tamanho, mas pela ironia do caminhoneiro ser um homem forte e ter seu órgão genital tão pequeno. Se sentindo debochado, o caminhoneiro grudou no pescoço de Keila e a estrangulou até a morte. Ele saiu do posto e dirigiu por alguns quilômetros. Ao ver que a estrada estava deserta, abriu a porta do caminhão e chutou o corpo da mulher de branco para fora. Naquela mesma estrada, muitos anos depois, um caminhoneiro viajava de noite. Ele avistou uma mulher de branco pedindo carona. O caminhoneiro parou e deixou Keila entrar. "Está indo para onde?" perguntou. "Pode me deixar na próxima cidade?" Durante a viagem, a mulher de branco começou a flertar com o caminhoneiro. Passava a mão nas suas pernas, alisava o seu rosto e dizia que ele era muito bonito. Mesmo sendo um homem de respeito e devoto de sua família e esposa, o caminhoneiro ficou hipnotizado pelo charme daquela mulher. O seu perfume era tentador. "Me beija", pediu Keila. Se esquecendo que dirigia um caminhão em alta velocidade, o caminhoneiro tirou a atenção da pista, fechou os olhos e beijou a mulher de branco. O caminhão saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Somente o corpo do caminhoneiro foi encontrado entre as ferragens do caminhão. Após nascer a 7ª filha, o policial Jerônimo se desesperou. Ele esperava por seu primeiro varão. Já eram 7 filhas e nada de um menino. Passando alguns meses, engravidou a esposa pela 8ª vez. Esperou ansioso os 9 meses passar. Disse para a esposa: "Se nascer outra menina, eu desisto." Porém, para sua felicidade, nasceu um varão, forte e saudável. O menino foi criado como um verdadeiro príncipe. E quando ele completou 13 anos de idade, algo estranho aconteceu. Era uma noite de lua cheia. O garoto ficou acordado perto da meia-noite. Como se fosse atrás de um chamado, ele saiu pela janela e caminhou pela rua até a encruzilhada. Perto daquela encruzilhada estava um homem bêbado que voltava para casa. Ele foi testemunha da transformação daquela criança inofensiva em um lobisomem feroz. Na manhã seguinte, a cidade estava assustada pela morte daquele bêbado. Era como se ele tivesse sido morto por um leão. Seu corpo estava todo destroçado. Em todas as noites de lua cheia, o menino saía de casa, procurava uma encruzilhada e se transformava em lobisomem. E nas manhãs seguintes a essas notícias de lua cheia, corpos destroçados eram encontrados pelas ruas da cidade. A polícia aumentou a vigilância. Dezenas de policiais foram chamados a vigiar as ruas durante a noite para encontrar o terrível assassino. Aquela noite de sexta-feira, a lua estava mais brilhante do que nunca. Jerônimo rondava sozinho. Ele escutou um uivo que fez gelar o seu sangue.
Logo em seguida, escutou gritos. O policial correu em direção aos gritos e se deparou com uma criatura mais aterrorizante que já tinha visto na vida. Sem hesitar, Jerônimo sacou o revólver e atirou diversas vezes contra o lobisomem. Ele caiu no chão, então seu corpo forte, peludo, transformou-se no corpo inofensivo de uma criança. Meu Deus, o que eu fiz? Lamentou o policial ao ver seu filho morto. Um assassino muito cruel e sangue frio morreu na prisão. O seu espírito foi jogado e condenado a passar a eternidade no inferno. Porém, o diabo lhe fez uma proposta. Você pode ficar no mundo dos vivos, como um espírito errante, mas terá que influenciar as pessoas vulneráveis a cometer maldades. O assassino aceitou, claro. As pessoas vulneráveis citadas pelo diabo eram aquelas que não temiam a Deus e que não frequentavam uma religião, e todas aquelas que não foram batizadas. Uma dessas pessoas vulneráveis era Helena, uma garota de 15 anos que nunca foi batizada. A brincadeira favorita da Helena era invocar espíritos. Aquela noite, a garota convidou uma de suas amigas para irem até sua casa. Sozinha no quarto, ela começa a brincadeira do copo. Invocaram um espírito e passaram a lhe fazer perguntas. A mãe de Helena entrou no quarto e ela rapidamente escondeu o copo e a cartolina. Por causa disso, ela não se despediu do espírito, permitindo dessa maneira que ela ficasse em sua companhia. Durante a noite, enquanto Helena dormia, o espírito do assassino começou a sussurrar palavras ruins no seu ouvido. Na manhã seguinte, Helena reclamou. Tive um pesadelo terrível. E todos os dias ela reclamava de um pesadelo mais terrível que o outro. Com o passar do tempo, seus pais perceberam a mudança de Helena e ela passou a falar palavrões, a tirar notas baixas da escola. Tornou-se insensível e mal-humorada. Parecia que ela não tinha alegria em nada que fazia. Em uma noite, ela saiu para ir a uma festa e voltou completamente bêbada. Seus pais tiveram de levá-la ao hospital. Helena já não era a mesma pessoa. Dias depois, o espírito entrou no quarto de Helena. Ela estava dormindo. O espírito aproximou-se e sussurrou em seu ouvido: mate seus pais. Mate seus pais. Mate seus pais. Repetiu esse mantra por toda a noite. Antes que o dia amanhecesse, Helena levantou-se da cama e foi até a cozinha, onde pegou a maior faca do faqueiro. Sem saber o motivo, mas apenas sentindo uma vontade insana dentro de si, Helena matou seus pais enquanto eles dormiam. Apesar de pintar belos quadros, Giovanni passava fome e vivia na miséria. Ninguém comprava seus belos quadros, todo mundo o elogiava, mas os elogios não colocavam comida sobre sua mesa. O pintor se achava digno de ser um homem rico e famoso, pois tinha nascido com um talento reservado para poucos. Porém, a fama e o dinheiro nunca chegaram. Um dia, blasfemou em voz alta: maldito Deus, que dá com uma mão e tira com a outra. Me fez nascer com o dom de ser um verdadeiro artista. Mas em troca de quê? De passar fome e viver como mendigo? Quisera eu ter nascido sem nenhum talento. Pelo menos me conformaria em ser um simples operário. E ainda prometeu: eu poderia vender um quadro ao próprio diabo se ele me pagasse. Naquele mesmo dia, um pouco depois que o sol se pôs, veio até Giovanni um homem que apresentou como o próprio diabo. O pintor não acreditou em princípio, mas depois que aquele homem estranho transformou pedra em ouro maciço, ficou
ficou com medo. O que você quer de mim? Perguntou Giovanni, assustado. Quero lhe dar fama, dinheiro, fortuna. Não é isso que desejam? Em troca de quê? Quer que apenas procure por uma criança e faça um retrato dela chorando. Depois mate a criança. Se fizer isso por mim, você será um pintor rico e famoso. Giovanni aceitou, porém passou vários dias com aquela oferta na cabeça. Por fim, se dando conta que iria passar o resto da vida vivendo na pobreza e passando fome, decidiu aceitar a oferta do diabo. Procurou por uma criança abandonada de rua e fez seu retrato, chorando, e depois a matou. Como lhe fora prometido pelo diabo, Giovanni tornou-se um homem rico e famoso. Em recompensa, perdeu sua paz de espírito. Ele não conseguia dormir, por sempre ouvia uma criança chorando. Quando caminhava pelas ruas, via o vulto da criança que tinha matado. Com o tempo, Giovanni enlouqueceu e foi internado em um hospício. Muitos anos depois, o médico comprou aquele quadro da criança chorando. Depois achou que seria um belo adorno para sua sala de estar. A esposa do médico começou a reclamar que ouvia uma criança chorando dentro de casa, sendo que os filhos estavam todos na escola. Um dos filhos do médico disse que viu um menino estranho chorando em seu quarto. A empregada jurou de pé junto que viu lágrimas de verdade saindo da pintura do menino chorando. O médico não dava importância para esses tipos de relatos sobrenaturais, pois era um homem cético e ateu. Em uma noite, a casa do médico pegou fogo e todos morreram. Os bombeiros estranharam que o fogo tinha destruído tudo, menos o quadro da criança chorando. Para se gabar com os amigos, um rapaz filmou a namorada fazendo intimidades íntimas, sem que ela percebesse. O rapaz mandou o vídeo para o grupo de seus amigos. Rapidamente o vídeo se espalhou pela internet. No dia seguinte, passeando pela cidade, Débora foi alvo de chacota. Todo mundo apontava o dedo para ela e começava a rir. Alguns a chamavam de e biscate. Débora não entendia o que estava acontecendo, até que uma de suas amigas lhe avisou que um vídeo íntimo dela com o namorado estava na internet. Humilhada, Débora terminou o namoro e abriu um processo contra o ex. Mas isso não adiantou muita coisa. A cidade inteira tinha ela como uma... Ela parou de trabalhar e nem queria mais sair de casa, por causa da vergonha e por medo de ser humilhada. Passadas algumas semanas, Débora suicidou-se. Ela morreu com extremo ódio no coração. Por causa disso, seu espírito ficou na terra para se vingar de todos aqueles que assistiram ao seu vídeo. O garoto da escola recebeu o famoso vídeo da loira. Pelo WhatsApp, o amigo enviou e avisou que ele deveria repassar o vídeo, caso contrário, morreria pelo fantasma da loira. O vídeo mostrava uma loira fazendo intimidades com o namorado. O garoto se esqueceu do aviso e não repassou o vídeo. Na noite daquele dia, ele acordou com o barulho do seu celular tocando. O número era desconhecido. Ele atendeu e escutou um grito assustador. O garoto encerrou a chamada e desligou o celular. Um segundo depois, o celular começou a tocar novamente, mesmo estando desligado. O fantasma de Débora saiu da tela do celular e ficou na frente com o garoto. Ele morreu, mas antes sentiu toda a dor de ter os olhos arrancados.
Desde os 15 anos, Renata vivia da prostituição. Quando completou 20 anos, passou a sentir fadiga constante e teve uma gripe que demorou meses para sarar. E quando Renata sarou da gripe, pegou uma fortíssima infecção. Ela foi ao hospital. Após alguns exames, constatou que ela havia contraído o vírus da AIDS. Para não perder clientes, Renata escondeu a sua doença, pois precisava de dinheiro para comprar os remédios. Porém, ela estava sempre gripada e com febre, e mal conseguia se levantar da cama. Por causa disso, seus clientes pararam de procurá-la. A garota pediu ajuda à sua família, porém seus pais lhe viraram as costas. Sua mãe disse: "Você envergonhou nossa família quando você decidiu ser prostituta, levar uma vida fácil. Agora você vai estar tendo o castigo merecido." Renata procurou amigos, parentes, conhecidos, mas todos lhe deram as costas. E o pior, todos olharam com nojo por ser a idéntica. Sabendo que não teria muito tempo de vida, Renata resolveu se vingar do mundo. Comprou uma caixa de agulhas, fez um corte no seu braço e molhou cada agulha com seu sangue. Com suas agulhas infectadas em sua bolsa, ela foi passando em frente do cinema da cidade. Quando saía da sessão, sempre deixava uma agulha na cadeira. Deixou agulhas infectadas em dezenas de cadeiras de cinema. Desavisado, sentou-se na cadeira do cinema e sentiu a picada. Olhou o que era. "É só uma agulha", disse sem importância. Assistiu o filme e voltou para casa. Algumas semanas depois, começou a sentir primeiros sintomas da AIDS. Isso aconteceu com muitas pessoas. O corte que Renata fez no braço para molhar as agulhas em seu sangue infeccionou. Ela deu entrada no hospital e ficou internada. Em poucos dias, seu estado piorou e ela morreu. Então, curiosos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso me fortalece bastante e me motiva a fazer mais vídeos para você. Peço que também vocês me sigam nas minhas redes sociais, tanto o Instagram como o nosso grupo do Facebook e nossa fanpage. Se você tem alguma história e deseja mandar para a gente, mande para o nosso e-mail, conhecendo-o-sobrenatural@gmail.com. Só lembrando que pode ser tanto fictício como também real. Beijo da sua contadora de história favorita. Até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!